Bom dia, congregação, bom dia, mulheres lindas, mulheres abençoadas do Senhor. Eu me chamo Rúbia e é com prazer, né, com temor e amor, a palavra do Senhor que eu trago a palavra hoje, né? Essa palavra, ela antes de tratar qualquer pessoa, ela tratou a mim, né? Ela mexeu muito comigo e eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que aqui tem muitas mulheres servas do Senhor, mulheres que buscam a Deus, mulheres que estão ali clamando pelos seus milagres, né? Diversos tipos de milagres, né? Na saúde física, na saúde mental, na emocional e até mesmo na espiritual. E, e essa palavra fala sobre isso, né? Sobre o tratar de Deus, como Deus é bom e maravilhoso. O que eu quero compartilhar com vocês está em segundo, Primeiro Reis, no capítulo 19, que é a história de Elias, um profeta tão usado por Deus, um profeta tão ousado. Ele não só foi usado, mas ele foi muito ousado, né? A gente conhece várias passagens, né, da vida de Elias, em que ele foi usado por Deus, o tamanho da fé dele, quando ele fala para Eliseu não, era antes de Eliseu, para o servo dele, que estava esperando chuva, e ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão, e ele ali já profetizou que seria chuvas, né? Ele tem a história, né, que ele enfrentou Jezabel, uma das mulheres mais terríveis da Bíblia, e ele nunca temeu, ele sempre soube quem era Deus na vida dele. E eu quero compartilhar um pedaço da história que Deus nos deixou como exemplo, né? Porque a Bíblia é o nosso manual de vida, o nosso manual de de tudo, para tudo. Eu costumo dizer que tanto para problemas emocionais, problemas físicos, problemas espirituais, problemas financeiros, a Bíblia nos dá a solução, né? E a Bíblia, ela está sempre falando com a gente, porque essa parte da história de Elias, da vida de Elias, já foi tão falada, né? Tão falada por conta do tamanho dos milagres que ele viveu. E mesmo assim, quando a gente lê, quando a gente vê, a gente tem um outro ensinamento, um outro direcionamento na mesma palavra. Isso é Deus, porque Deus fala conosco diariamente, de formas diferentes. E o que eu quero compartilhar, como eu disse, está no capítulo 19 do Primeiro Reis, que diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé em Giestá, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão amassado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou e comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele e disse: O que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também, procurando
e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento forte que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à estrada da caverna, à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também procuram matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todos aqueles que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca o beijaram. Glória a Deus, Senhor. Glória a Ti, Senhor, por essa palavra. E o que eu quero compartilhar com vocês é que, como eu disse, Eliseu, um homem tão usado e ousado, né? Um homem que orou para que não chovesse, e passou mais de 3 anos sem chover em Israel. Depois ele fez a prova do poder de nosso Deus, né? Contra os deuses, né? Entre ele e Baal, que fez cair fogo sobre a terra, né? E Deus sempre honrando as orações, sempre escutando e atendendo as orações de Elias. E essa passagem acontece logo após cair fogo sobre a terra, né? Logo após provar que Deus é Deus, né? Sobre tudo e sobre todos, e matar os mais de 400 profetas de Baal, Elias. E ele se vê assim, tão pequeno, tão cansado. E nessa manhã, né, começo de tarde na Europa, o que eu quero compartilhar com vocês e que a gente venha a refletir é que muitas vezes a gente, no decorrer da nossa história, que eu sei que aqui tem mulheres tementes a Deus, mulheres que buscam a Deus, mulheres que vivem milagres diários de Deus, né, que já viveram grandes milagres, né, assim como eu. É, muitas vezes, mesmo a gente sabendo quem é o nosso Deus, mesmo a gente vivendo grandes milagres, a gente se pega cansada, a gente se pega desanimada, a gente se pega, é, como dizer, exaurida mesmo, sem fé, né? Não duvidando da fé do nosso Deus, porque já vivemos grandes milagres, mas parece que aquele milagre que a gente está pedindo, né? Aquela restauração no nosso casamento, aquela libertação do nosso filho, aquela cura física ou emocional, não acontece, né? Isso vai passando anos, vai passando meses, dias, né? E a gente, né, vai se cansando, porque a gente espera aquele milagre, a gente é mulher temente a Deus, a gente está aqui servindo a Deus, a gente serve na nossa igreja, a gente busca a Deus incessantemente, e aquele milagre, né, que a gente quer não acontece. E a gente se vê nessa caverna, cansado, e até dizendo assim, é, esse milagre não vem, né? Esse milagre Deus não quer me dar. Meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito, eu não tenho jeito, porque eu não sirvo para nada, eu não, né? Ora estou buscando ao Senhor incessantemente, ora eu abandono, eu esqueço do nosso Deus.
então eu realmente não mereço esse milagre, né? E não é sobre isso, não é sobre isso, né? Como eu disse, a Bíblia tem exemplos para a gente, né, não se sentir únicas, né? Não se sentir que parece que é só conosco, né? Ao contrário, o que quer dizer que a gente está aqui, né? E que precisamos, nós não somos únicos, nós não somos o único que está buscando a Deus, o único que está servindo a Deus, o único que está esperando o milagre de Deus. Não, a gente vê aqui, tem mais de 200 mulheres, aí a gente conhece pessoas na nossa igreja, no nosso convívio, nós não somos os únicos. Nós não somos, como o próprio Elias disse, né? Eu sou o único. Não, não somos o único. Agora, o que Elias fez e que não devemos fazer é entrar nessa caverna e se sentir que somos o único. Então, temos aqui mulheres que estão aqui dia após dia, trazendo a palavra, trazendo ensinamento, buscando a Deus. Tem os gotas de amor que todos os dias nos encontram, né, para estarmos orando, para estarmos. Então, quer dizer, a gente tem um apoio, Deus nos dá esse apoio, né? Deus prepara esse apoio. Aqui na palavra a gente vê que Deus, apesar de Elias estar na caverna, Deus enviava anjos para levar comida, para levar água, né, para estar cuidando. E aqui eu vejo mulheres que eu posso fazer uma ligação e dizer, prima Estela, ora por mim, vamos orar juntas, eu estou precisando, né? Hoje eu estou cansada, né? Eu estou nesse processo há 10, 15 anos e eu não estou conseguindo sair, né? Eu sei que se eu, né, eu ligar para a irmã Cida, que com esse seu louvor lindo fala o meu coração, irmã Cida, eu estou precisando. Eu sei que eu vou ter esse apoio, porque não se trata de como eu estou, se trata, né, de como vocês estão, né, que é o nossa rede de apoio. Assim como na minha igreja, como na igreja de vocês, eu sei que tem pessoas que pode nos ajudar. Por outro lado, eu também quero trazer para vocês o quanto que os nossos líderes, né, porque são líderes, né, porque são pastores, não é porque são coordenadores, sei lá qual o termo que a igreja de vocês falam, que não precise de oração, ao contrário, né? Eles são homens e mulheres que precisam da nossa oração, que precisa que a gente faça aquela ligação e pergunte assim: meu pastor, né, meu líder, como o senhor está? Né? De ligar para minha mãe, que é uma mulher que eu sei que é muito usada aqui nesse ministério, e perguntar, irmã Isabel, como é que a senhora está? Né? Eu quero orar com a senhora, eu quero orar pela sua vida, porque é isso, né? É deixar ser usado por Deus na vida do outro. Não é só ficar ali se achando como filho único, como filho, né? Que Deus tem que trazer só o maná, tem que trazer só o alimento. Não, né? Muitas vezes a gente precisa ser cura na vida de alguém, mesmo que as nossas feridas ainda estejam sangrando. A gente precisa ser usado, deixar ser usado por Deus, mesmo com as dores da nossa alma. Porque quando a gente cura, quando a gente cuida, não é a gente que cura, é o Senhor, quando a gente cuida, quando a gente deixa ser canal de bênção na vida de alguém, Deus está tratando da nossa vida, e até independente, porque Deus nunca nos abandona, a gente nunca está sozinho. Isso é uma mentira do inimigo para as nossas vidas, né? Muitas vezes a gente está nessa caverna por mentira, mentira das pessoas, né? Que diz que você não é capaz, que você não dá conta, que você não tem jeito, é mentira de Satanás. E isso vai colocando na nossa mente e a gente vai sendo alimentado por essas mentiras, né? E mentiras que só nos deixa preso na caverna, numa caverna escura, consumindo as nossas forças, consumindo o nosso direcionamento, o nosso propósito de vida, né? Porque Deus não quer saber como foi o nosso passado, Ele não quer saber, Ele
não quer que a gente seja paralisado pelo medo do nosso futuro, mas ao contrário, Ele quer que a gente confie nele dia após dia e viva milagres diários, né? Eu sei que tem pessoas aqui que estão com problemas de saúde gravíssimo ou que estão com entes queridos, né? Eu sei que tem pessoas aqui que têm problemas emocionais gravíssimos, mas Deus está aqui para nos dizer, primeiro, que a gente não está só, que a gente não é único. Segundo, que Ele é ciente disso. E terceiro, né, que a gente precisa escutar a voz dele e não essas vozes que mentem tanto na nossa mente, né, que nos coloca nessa situação, né? Elias tinha vivido grandes milagres, grandes milagres. E isso muitas vezes nos cansa realmente, né? Consome o nosso físico, consome, né? Quem é que está orando há tantos anos para um filho se converter, para o marido se converter, para os pais se converterem, sabe o quanto é desgastante a gente estar ali se acordando de madrugada, jejuando, orando, e para aquela pessoa agir como se nada fosse, ao contrário, muitas vezes até zomba da nossa fé, né? E isso desgasta. A gente diz, até quando? Até quando eu vou jejuar? Até quando eu vou orar? E parece que para ele, para aquela pessoa não tem jeito. Mas não, é tudo no tempo de Deus. Deus não veio como trovão forte. Deus não veio como fogo, como um vento forte que Elias queria, não. Muitas vezes a gente quer um milagre, né? Espera que Deus haja da maneira que a gente acha que ele deve agir, que ele vai chegar, que ele vai agir. Mas Deus não. Deus, nesse caso, chegou como uma voz suave, né? Como uma voz que muitas vezes passa desapercebido na nossa vida, né? E a gente quer que Deus chegue como um grande Deus, como fazendo e acontecendo. E Deus muitas vezes não usa pessoas que a gente, né, nem espera, né? Quando eu estava não, que eu ainda oro constantemente para que a conversão, porque a gente geralmente aponta assim, né? A conversão do meu marido aconteça. E a minha, né? A nossa convenção também é diária. A gente tem que estar orando para que Deus, né, nos alcance diariamente, porque se a gente deitar e acordar, a gente vai esquecer dos milagres que ele fez. Mas como eu estava contando para vocês, quando eu estava no meu processo, eu orava muito para que meu marido, né, que Deus enviasse anjos para cercar o meu marido, porque muitas vezes a nossa voz passa desapercebida, a nossa oração passa desapercebido, né? O nosso o nosso jejum, né, passa desapercebido para aquele que está ali nos nossos pedidos de oração. Muitas vezes era até motivo de zombaria do meu marido, eu via um certo sarcasmo na voz dele, né? Diante do que Deus estava fazendo na minha vida, né? Porque eu estava pensando que eu estava fazendo jejum para a vida de Roberto, não, mas era para a minha vida, né? Era me fortalecendo, era tirando o meu eu, era quebrando o meu eu que Deus estava fazendo aquilo. E mas o nosso testemunho para as pessoas mais próximas é muito mais difícil de ser alcançado. E eu pedia, Senhor, coloca anjos, coloca, cerca Roberto, né? Cerca, para que a tua palavra, onde ele chegue, né? Ele encontre a tua palavra, ele encontre, porque a pedra dura, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, assim diz o ditado popular. Mas eu sei que tu cercando, eu sei que tu mostrando, eu sei, isso vai tirando, ele não vai dizer, é uma batalha de guerra, quem é mais forte, eu ou Rúbia. Não, não se trata disso, se trata do teu cuidado, se trata do teu amor, né? E assim é nas nossas vidas, né? Assim Deus quer fazer com as nossas vidas, né? Ele levou água, o anjo levou, mas teve um dia que Deus foi até Elias, né? E disse para Elias: levante, né? Levante, saia daí, vem até aqui. Ele disse assim: saia, o Senhor disse para ele: saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então o Senhor disse assim: cadê aqui?
E o Senhor perguntou a ele: o que você está fazendo aí, Elias? Essa pergunta também é muito importante, o que ele fez, porque a gente sabe que nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabia o que estava passando na vida de Elias. Ele sabe o que estava passando na vida da irmã Gleides, na vida da irmã Egéria. Ele sabe o que está passando na minha vida. Mas ele muitas vezes quer que a gente fale, porque o falar já é terapêutico, né? O falar, a gente já vê os absurdos das mentiras que a gente está escutando, né? Então, Deus ali foi um psicólogo para Elias, disse: o que é que você está fazendo ali? Não é que Deus não soubesse, volta a dizer, mas ele queria que Elias dissesse: ah, eu sou o único, né? Ah, eu fiz tanto por ti, né? Eu acordo sempre de madrugada, eu estou aqui sempre não sei o quê, eu faço isso, faço aquilo outro, né? Mas agora estou sozinho, né? Querem me matar, estou com medo. E Deus, né, quer que a gente fale isso, quer que a gente veja o absurdo que se conta nessa frase, que se é dita nessa frase. Primeiro, que a gente não está sozinho, como eu já disse. Segundo, né, um Deus que usou tremendamente Elias, né, que fez parar de chover durante mais de 3 anos, que fez cair fogo do céu. Será que ele iria deixar Elias morrer ali, né? E se Elias viesse a morrer, será que não era esse o propósito de Deus? Né? E a gente muitas vezes diz: ah, eu estou morrendo, eu não aguento mais, não tem jeito para o meu marido. E aí eu pergunto: e para você, tem jeito? Né? E para você, você está se olhando só as suas feridas e está lambendo as suas feridas? Você acha que vai ser tratado assim? Você acha que vai ser fortalecido assim? Ou saia da caverna, né? Eu sei que aqui tem pessoas que tiveram e possa vir a ter, né, depressão. Eu não estou dizendo que não precisa ser tratado, que não precisa, ao contrário, depressão precisa ser tratado, porque muitas vezes a depressão é um problema físico, então precisa procurar médico, procurar ajuda para ver como é que tá suas taxas, ver como tá seus neurotransmissores, seus hormônios, porque muitas vezes isso nos leva a sintomas que parecem uma depressão. Outras vezes depois, não, Rubi, eu fui para o médico, tá tudo ok comigo, mas essa angústia, esse medo, né, está me paralisando. Então, vamos orar, irmão, porque muitas vezes, sim, é problema espiritual, é uma guerra espiritual. Elias tinha saído de uma grande batalha espiritual. Muitas vezes a gente está no meio de uma guerra espiritual tremenda em nossas vidas, e é natural se cansar, mas o natural, o que Deus nos quer dizer, disse para mim, né? Eu quero compartilhar para vocês é que essas mulheres que vocês estão vendo diariamente nessa congregação, que Deus levanta na sua vida, é para ser auxílio, é para ser rede de apoio, né? É para lhe ajudar a sair, né? A batalhar junto com você, a lhe dar estratégia de guerra, porque Deus nos dá estratégia de guerra. Muitas vezes a gente está usando a, o, o instrumento errado, né? A gente está usando um instrumento que não é capaz de chegar até o inimigo. Né? Então, vamos pedir a Deus, vamos olhar para Deus, nós vamos nos sentir únicos, sozinhos, abandonados e paralisados por conta disso, mas ao contrário, né? O inimigo coloca mentiras na nossa mente, mas Deus veio para dizer quem somos de fato e de verdade, filhas dele, mulheres, né, usada por eles, mulheres que ele quer usar muito mais, mulheres que ele ainda tem propósito, porque se ele não tivesse propósito na minha vida ou na sua vida, certamente ele já nos teria guardado, já nos teria tirado. Se a gente está aqui, é porque o nosso propósito, né, o propósito que Deus escreveu para a nossa vida ainda não foi concluído. Eu não sei qual é. Né? Não interessa a gente a explicação do que é, o que deixa de ser. Interessa eu pedir, Senhor, me levanta, né? Me coloca de pé. Né? Minha pastora costuma dizer assim, é acordar e dizer, para o inferno dizer, ela já se levantou.
né? Por mais que ele faça por onde querer nos derrotar, nos derrubar, nos aniquilar, tirar nossas forças, mas Deus é aquele socorro sempre presente na hora da angústia. Deus é aquele que renova as nossas forças. Deus é a nossa força. Deus é a nossa fortaleza. Deus diz: não temas, eu estou contigo. Né? Então, é sobre isso. É sobre não escutar essas palavras, muitas vezes palavras ditas na nossa infância, palavras ditas na nossa adolescência, palavras ditas hoje que nos fere, que nos paralisa, como você não é capaz, você, né? Você não vai dar conta, isso não tem jeito. Para Deus, nada é impossível. Então, por que a gente temer? Por que a gente ficar nessa caverna? Por que a gente ficar ali como coitadinhos? Deus não cria filhos mimados, né? A psicologia já fala desse desamor, desse desvalor, né? Desse desamparo e que isso é os traumas da nossa vida, mas Deus nos trata as feridas, e o que sabe que é mais lindo de Deus, que muitas vezes estamos sangrando, as feridas abertas ainda, sangrando, sabe, saindo aquele sanguinho, e Deus quer nos usar para curar, para tratar a ferida do outro. Veja o poder de restauração, né? Que Deus faz. Né? Deus não quer pessoas perfeitas. Deus não está atrás de mulheres fortes, de mulheres tementes, de mulher. Não, Deus está atrás de obediência. Deus está atrás de mulheres que Ele diz: vai, faz, né? E estou aqui pronta, Senhor. Deus diz, né? Liga, faz assim, faz assado. E a gente não pede explicação, não diz: Senhor, hoje eu estou fraquinha. Não, tu sabe, Senhor, como eu estou, porque Ele sabe como nós estamos, Ele sabe das batalhas que estamos lutando, Ele sabe das batalhas que iremos encontrar, porque as batalhas são diárias. A gente acaba de conseguir um milagre, como a vida de Elisa aqui relata, e a gente já tem um outro grande milagre para buscar, para apresentar a Deus. É assim constantemente. Né? Eu não aguento mais. Eu quero morrer, como Elias disse. Não, eu vou cuidar de você, eu vou deixar você um tempinho aqui. Né? Eu vou levantar mulheres para cuidar de você. Mas levante e saia. E sabe uma outra coisa que essa passagem falou muito comigo? Foi quando ele disse assim, na continuação, né? Ele perguntou o que Elias tinha, Elias relatou, e depois ele disse assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco, né? E aí, veja, volte para o caminho. Muitas vezes a gente está até no caminho, muitas vezes a gente está até fazendo tudo certinho, a gente está sendo usado, a gente está sendo temente, a gente está sendo ousado, e de repente bate essa fraqueza, bate essa moleza, bate esse medo, bate essa angústia, bate esse cansaço. Aí o Deus diz o quê? Volte pelo caminho. Aonde é que você me deixou? Né? Porque não é Deus que deixa a gente é que deixa ele, né? Então ele disse: volte para o caminho. E aí, nessa manhã, eu convido vocês a voltar, né? Qual foi o último milagre? O meu último milagre foi isso, né? Eu estava, né? O Senhor falando comigo, sei lá o quê, mas vamos voltar à presença do Pai. Rúbia, mas eu estou aqui sempre, eu estou aqui buscando. Sim, mas muitas vezes você está buscando, está aqui diariamente, né? Está aqui no devocional, mas a gente não está escutando mais a voz de Deus. A gente está escutando a voz do nosso medo, a voz do nosso marido, dos nossos pais, dos nossos, né, antepassados, aquelas vozes que nos colocam para baixo. Volte a escutar a voz de Deus, que diz: filha amada, eu sei quem tu és, eu sei tua história, Estela, e eu quero te usar. Eu permiti que tu vivesse tudo que tu viveu, é para que tu seja usada grandemente para o meu reino, para que tu resgate muitas vidas que são mais fracas do que tu, que não deram ouvido à minha voz, e tu seja a minha voz no deserto.
É sobre isso, é sobre voltar, é sobre ouvir a voz de Deus, é sobre deixar a voz que nos coloca para baixo, a voz muitas vezes do nosso inimigo, a nossa própria voz, né, que quer nos paralisar, porque a caverna também é um lugar confortável, irmãos, é um lugar agradável, afinal de contas, Deus estava ali, alimentando, mandando anjos, né? Muitas vezes a gente quer ficar nessa caverna, muitas vezes a gente quer ficar ali lambendo as nossas feridas, desculpe eu falar a expressão, muitas vezes é bom ser a mulher frágil, a mulher, ai, né, tudo acontece comigo. Não, não. Deus é um Deus que ele não perguntou a Elias, né? Ele não culpou Elias, ele não gritou com Elias como o Rubem iria fazer. Vamos, Elias, levanta, cuida, né? Não, Deus é um Deus que com amor alimentou, né? Com amor ele orienta, ele dá estratégia de guerra, porque ele disse, volte, vá a tal lugar, unja fulano para rei, ciclano para rei, beltrano para ser seu servo, ele dá instruções de guerra para a gente, né? E a gente só tem que fazer obedecer. Veja, ele deu 2 reis, Elias estava achando que estava sozinho, ele deu 2 reis para cuidar de Elias, né? Dizer, se o inimigo passar por um, encontra o outro. E ele ainda deu um servo, um ajudante, para que Elias não se sentisse só, né? Que literalmente visse e dissesse, não, né? Fulano depende de mim, fulano precisa que eu ensine, fulano precise que eu mostre quem é Deus na minha vida, né? Que eu me levante, né? Que eu dê testemunho, porque fulano precisa ser preparado, né? E é assim Deus faz conosco, né? Ele nos dá estratégia de guerra, mas ele também ordena, levante, volte, saia, né? Ele não fica nos como os pais de hoje, né? Nos explicando o que vai acontecer, explicando por que o não, não. Ele quer que a gente obedeça, ele quer que a gente se levante e vá, né? E Deus é um Deus soberano, poderoso. Se ele manda, né? A gente sabe que está debaixo da proteção dele, que nada vai nos acontecer, que se venha a nos acontecer é porque estava dentro do propósito dele. Então, esse medo, essa angústia, esse cansaço não pode nos paralisar, não deve nos paralisar, né? Porque Deus não deixou, né? Ele entendeu, né? Mas ele não deixou Elias na caverna. Ele mandou, né? Ele ordenou, né? Que aquele período acabou, né? A saída da caverna, como eu disse, é um lugar de conforto, mas a gente não veio para ficar dentro de uma caverna. A gente não veio para ficar dentro de um quarto escuro. A gente não veio para ficar deitado. Não, a gente não veio para ficar se vitimizando. Não, a gente veio aqui para contar o nosso testemunho, para dizer que apesar de Rúbia ser fraca, de Rúbia ser pecadora, de Rúbia ser o que ela é, Deus está tratando, Deus está fazendo, Deus está, né, tratando primeiro a Rúbia, para depois, né, tratar o que Rúbia tanto pede. Porque muitas vezes a gente não está preparado para receber o milagre. Muitas vezes a gente nem quer o milagre. Isso é tão absurdo, mas é verdade. Né? Jesus, quando veio aqui, ele não saía fazendo milagre assim, não, porque Jesus podia sair no meio da multidão e fazendo assim, ó, e os milagres acontecendo. Né? O poder dele é muito maior do que a gente possa pensar e imaginar. Mas Jesus, quando encontrava alguém, né, que estava ali em sofrimento, ele pergunta: o que tu queres que eu faça? Muitas vezes a gente está acostumado a estar nessa caverna. A gente está querendo ficar nessa caverna, né? E Deus está perguntando: o que é que tu queres que eu faça? Né? Tu queres ficar aí com as tuas feridas, te dando uma de vítima, de coitadinha, ou tu queres procurar ajuda médica, tu queres procurar ajuda das tuas irmãs que estão aqui todos os dias, tu queres procurar a minha voz, ouvir a minha voz, ou tu queres ficar aí, né? Eu, Rúbia, minhas filhas sabem que eu não sou fácil, meu Rúbia ia dizer, tá,
fica aí chorando e quando tu quiser conversar, vem aqui no meu quarto. Mas Deus não fez isso. Deus não faz isso. Deus está mandando anjos falar com a gente diariamente, mandando anjos nos alimentar diariamente. Mas Deus espera que a gente tome uma decisão, né? Sair da caverna, voltar atrás, né? Porque para Ele tem a nossa vida tem um propósito e o reino do céu não pode parar. O reino do céu não para, né? Porque Rúbia tá doente, porque Rúbia tá triste hoje, porque Rúbia tá cansada, porque o seu milagre não chega. Não, ao contrário, o reino do céu, ó, é missão dada, missão cumprida, né? O reino do céu, se Rúbia se recusa a trazer a palavra hoje, uma de vocês eu sei que iriam trazer, que iria dar. Então, é melhor eu guardar a minha dorzinha, minha preguiça, seja o que for debaixo do braço e vir fazer o que Deus espera que eu faça. Né? Vim aqui ser instrumento, primeiro porque Ele me trata, porque essa palavra veio primeiro para mim. Quantas vezes eu digo, Senhor, esse milagre não vai acontecer, não. Esse milagre tu não queres que aconteça, fulano não quer, né? E não se trata do milagre acontecer ou não. Se trata de eu viver o milagre, de eu viver a fé. Ó, Elias foi tão usado, né? De ter a fé, de dizer, tá vendo aquela nuvem? Uma pequena nuvem. Ele se prepara que vai cair chuva grande. Veja que ousadia, né? E é isso que Deus quer fazer. Deus quer nos ver, né? Deus quer nos ver trabalhando, servindo ao seu reino com temor, com amor e com ousadia, né? Muitas vezes a gente chega assim, fica paralisado, fica com medo, mas isso nunca tem que ser motivo para nos paralisar e nos deixar dentro de uma caverna. Então, nessa manhã, vamos sair dessa caverna, seja por dor, seja por conforto, mas vamos sair para a honra e glória do Senhor. E a palavra que eu trago para o coração de vocês, como eu disse antes, veio para o meu coração. Antes ele tratou a mim, né? E que assim seja, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Vó Bel.